Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, 29 de junho, conforme o nosso calendário da igreja, nós celebramos a festa de Pedro e Paulo, apóstolos. É uma data especial em que lembramos com gratidão desses dois grandes apóstolos que foram instrumentos de Deus para a edificação da sua igreja. Pedro era um pescador simples. Paulo, um estudioso, fariseu, rigoroso. Pedro era impulsivo, cheio de falhas. Paulo, no começo, perseguia os cristãos. Dois homens completamente diferentes, com histórias muito diferentes, mas que foram chamados pelo mesmo Senhor, alcançados pela mesma graça e enviados com a mesma missão: anunciar Jesus, o Salvador. Pedro fez aquela confissão tão marcante: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: sobre essa confissão edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Conforme o Evangelho para este dia, conforme São Mateus, capítulo 16. A igreja não é construída em cima de pessoas, mas em cima dessa verdade firme, que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. Pedro não era uma rocha por natureza, mas se tornou firme porque Deus o sustentou na fé. Paulo, por sua vez, disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele entendeu que viver como cristão é morrer e ressuscitar com Jesus todos os dias. Não é algo que a gente conquista por mérito, mas algo que recebemos como presente pela fé. Celebrar São Pedro e São Paulo é lembrar que a igreja é feita de gente imperfeita, mas amada e transformada por Deus. Os dois sofreram, é verdade, foram perseguidos, presos e acabaram morrendo por causa do Evangelho. Mas ficaram firmes, não porque eram super-heróis da fé, mas porque conheciam Jesus, que é fiel. A força deles estava na cruz. A esperança deles estava na ressurreição. E o que o sustentava era a palavra de Deus. E é justamente pela palavra e pela Santa Ceia que Jesus continua hoje sustentando a sua igreja, sustentando a mim e sustentando a você. Na Bíblia ele continua falando, revelando sua graça, a mesma graça que transformou Pedro e Paulo. E na Santa Ceia, ele mesmo se entrega para nós, com seu corpo e sangue, para nos fortalecer, nos perdoar e nos lembrar que não estamos sozinhos. É a mesma presença real, o mesmo alimento da fé que sustentava os apóstolos no meio das lutas. Mas olhando para esses exemplos de fé e coragem, também precisamos reconhecer com humildade que muitas vezes nos falta essa firmeza. Quantas vezes preferimos o silêncio em vez da confissão? Quantas vezes deixamos de testemunhar a nossa fé por medo do que os outros vão pensar? Quantas vezes priorizamos outras coisas no lugar da palavra, do culto, da ceia? Às vezes, nos contentamos com uma fé morna, acomodada como se já tivéssemos feito o suficiente. E sem perceber, nos afastamos daquilo que realmente nos dá vida. Essa é a hora do arrependimento, de reconhecer que precisamos voltar, de confessar que temos deixado de lado aquilo que é mais precioso, a presença viva de Cristo, o cuidado da sua palavra, o alimento da sua mesa. O problema não está fora, está no nosso coração, quando achamos que conseguimos caminhar sozinhos ou que já fizemos o bastante. Hoje, tantos anos depois, a missão é a mesma. Continuar confessando com firmeza como Pedro: Tu és o Cristo. Continuar vivendo como Paulo: Cristo vive em mim. Continuar nos reunindo ao redor da palavra e do altar, confiando que ali Cristo nos encontra, nos sustenta, nos envia e nos prepara para a vida eterna. Celebrar Pedro e Paulo é olhar para trás com gratidão, para o presente com responsabilidade e para o futuro com esperança. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre.
E enquanto a sua palavra for anunciada e a sua mesa partilhada, a igreja vai continuar firme. Porque não somos nós quem sustentamos a igreja. Ele. Ele é quem fala, Jesus quem perdoa, fortalece, chama e envia. E um dia ele voltará. Enquanto isso, a gente segue confessando: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é essa confissão que vai manter a gente de pé até o fim. Que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, continue te abençoando e te guardando, hoje e sempre. Amém.